Além do que poderíamos chamar de problemas técnicos, como a falta de recursos humanos e financeiros, o Programa Espacial Brasileiro também enfrenta problemas socioculturais. Na terceira reportagem da série sobre o assunto, o repórter Fabrício Rocha conversou com os moradores de Alcântara, no Maranhão. É lá onde foi construída a base de lançamento de foguetes do Programa Espacial Brasileiro. Nem todos os moradores estão satisfeitos com as atividades tecnológicas desenvolvidas na região. A comunidade também reclama de uma suposta apropriação indevida de suas terras. Isso daqui eu já faço há muito tempo. A gente que nasceu e se criou aqui já sabe, né? Então, infelizmente a gente ainda está vendendo ele aqui. A gente vende até R$5. O que a Dona Maria de Jesus tem a ver com a exploração espacial? O óleo de babaçu, apesar de muito usado na cozinha maranhense, certamente não é um grande combustível para foguetes. Dona Maria e o marido, seu Manuel, são uma das 64 famílias de Mamuna, um vilarejo a alguns metros do mar, com mais ou menos 300 habitantes, que são supostamente descendentes de quilombolas e vivem da pesca, da agricultura familiar e da colheita nativa. Em Alcântara, outras 109 comunidades como Mamuna ficam exatamente na área que há quase 30 anos foi destinada à construção de bases para lançamento de foguetes. O programa espacial ele recebeu a alocação de 62 mil hectares de terra. Desses 62 mil hectares de terra, foi planejado remanejamento de pessoas em 3 fases. Então foram feitas 2 fases. Nessas 2 fases, livrou-se uma área de 8.713 hectares, que é a área que o CLA ocupa hoje. O restante da área ele seria utilizado para os programas comerciais. E aí sim, o problema, se é assim que nós podemos chamá-lo, quilombola, começa a ter alguma afetação em relação a esse aspecto. Uma área de 71.800 hectares em torno da base da aeronáutica foi demarcada pelo INCRA como território quilombola no fim de 2008. Na Constituição, um artigo do ato de disposições constitucionais transitórias diz que os remanescentes de terras quilombolas têm direito à posse definitiva dessas áreas. Mamuna fica em um pedaço de Alcântara, onde seria construída a base da ACS, Alcântara Cyclone Space, uma empresa civil criada por Brasil e Ucrânia para fabricação e lançamento de foguetes. Não bastasse uma crise financeira ucraniana, a ACS agora vai ter que construir sua base de lançamento dentro da área da aeronáutica. Uma coisa é eu ter uma área em que o meu acesso é direto. Hoje eu estou numa área cedida por contrato, alugada dentro do CLA. Nós alugamos uma área, nós pagamos essa área. O deputado maranhense Domingos Dutra é um dos maiores defensores das comunidades de Alcântara. Para ele, o respeito às comunidades tradicionais não é um entrave ao programa espacial brasileiro. Nós não aceitamos mais aquele ditado da ditadura, onde os grandes projetos chegavam, se implantavam, destruía todas as comunidades e dizia, não, o progresso tem o seu preço. Uma minoria lucra e a população secularmente explorada paga esse preço. Não, nós queremos mudar esse conceito. Esse prédio no centro de Alcântara funciona provisoriamente o MAB, Movimento dos Atingidos pela Base Espacial. Francinete Pereira da Cruz não é descendente de quilombolas, mas está no movimento há 8 anos, desde que se filiou ao PT, como os demais dirigentes do MAB. Ela diz que o movimento tem parceria com o MST e recebe verbas de ministérios para projetos sociais. As pessoas falam que nós somos contra a aeronáutica. A gente fala o seguinte, que nós não somos contra o empreendimento.
Nós somos contra a metodologia utilizada por eles, essa questão da não assistência, do apoio que eles não dão e a forma que foi implantada, tipo, imposto mesmo o centro. Quando o centro de lançamento chegou a Alcântara, a aeronáutica construiu vilas para as comunidades desalojadas. Em algumas dessas vilas, como Marudá e Peru, foram reunidos moradores de diferentes comunidades. Para os movimentos de quilombolas, isso significa um problema cultural. Mas a grande reclamação dos moradores dessas vilas é que nesses quase 30 anos o Estado foi completamente ausente, promessas não foram cumpridas e a vida muito pouco melhorou. É como eu lhe falei, não melhorou a água, a luz, essas coisas assim que melhorou, mas a terra piorou. A terra daqui ela não é tão boa para plantar? Não é boa como a de lá não, a de lá é melhor. Por quê? O que acontece com a plantação? É porque a plantação aqui, a terra aqui é mais fraca. Qualquer coisa manda para o Bressa, você fica sem nada. Pensar na falta de cursos e escolas voltados à tecnologia espacial é coisa de outro planeta, num lugar onde seria mais útil haver programas de assistência agrícola, que também não existem. Seu Manuel até se vira bem para os padrões da região. Planta arroz, cria aves e gado, faz pescaria. Com isso tudo, consegue juntar algum dinheirinho. O senhor está aqui, o senhor está satisfeito com o jeito que foi atendido, com a mudança da comunidade e tudo, ou o senhor acha que podia melhorar alguma coisa? Eu estou satisfeito, para mim tá bom. Se pudesse melhorar mais um pouco, ainda seria melhor, né? O que o senhor acha que pode melhorar? Educação para filho, colégio não está um colégio suficiente, falta muita coisa no colégio. Às vezes, o abandono do Estado transparece materializado nas comunidades. E onde falta Estado, surgem forças paralelas. Os órgãos que geram esse atrito das ditas comunidades quilombolas em relação ao programa são representantes de organismos não governamentais da região. Mas tem influência internacional. Tem influência internacional. Aparentemente recebem recursos de fundações ou instituições para o seu funcionamento, né? Francinete declarou que uma ONG alemã chamada ASW ajuda a pagar as despesas administrativas do MAP. Não conseguimos encontrar nenhuma ONG com esse nome, mas sim uma empresa aeroespacial da Alemanha. Em setembro de 2009, a Comissão de Relações Exteriores da Câmara pôs em discussão um projeto do deputado Domingos Dutra que proíbe o deslocamento das comunidades e dá a elas parte dos lucros com lançamentos de satélites. O deputado baiano Cláudio Cajado apresentou um voto em separado, mostrando que panfletos do MAB traziam logomarcas de entidades como a Suíça Core e a Fundação Ford. Mostrou também que o laudo do INCRA que demarcou a área de Alcântara como território quilombola foi feito por um professor que já foi funcionário e colaborador da mesma Fundação Ford. Em Mamuna, os moradores se mostram politizados e confirmam que recebem frequentemente visitas de grupos de estrangeiros que se identificam como estudantes. O coronel Andrade diz que a aeronáutica tem avançado nas negociações com projetos sociais e construção de mais casas. Mas gente como a Dona Maria parece preferir a mera subsistência, a dureza do babaçu e a falta de estrutura da vila, do que receber qualquer ajuda que, de alguma forma, venha do espaço. De outro lugar, a gente vamos ter que comprar. E para a gente comprar, nós tínhamos o quê? Descer salariado para nós ter que comprar. Porque como nós vamos comprar se a gente não tem o que viver? A Programa Espacial Brasileiro foi criado em 1961. Desde sua criação, o principal desafio sempre foi colocar em órbita um satélite brasileiro,
com equipamento e tecnologia totalmente nacionais. Na quarta e última reportagem da série sobre o Programa Espacial Brasileiro, cientistas, especialistas e parlamentares apontam quais seriam as soluções para que o Brasil alcance esse objetivo e definitivamente conquiste o espaço. Quilombolas e disputa de terras, uma indefinição entre a vida civil e militar, satélites e foguetes incompatíveis, embargos e influências internacionais, governo contra o próprio governo. São tantos os problemas do Programa Espacial Brasileiro que as relações de causa e consequência entre eles se misturam. As propostas e soluções também. Nós estamos num impasse em que, diplomaticamente, o Brasil assumiu a responsabilidade de não fazer armas de destruição em massa e, portanto, não assumir veículos, lançadores que pudessem levar armas de destruição em massa. E disse, não, meu programa de lançadores é apenas para uso civil. No entanto, ele continua sendo feito pelos militares, Ministério da Aeronáutica. Então, nós temos um impasse conceitual. Assinatura ou não assinatura, não importa. Importa é você dirigir-se às instituições que criam as barreiras, Congresso americano, Departamento de Estado, NASA e outras organizações americanas, aclarando e declarando a intenção de que o produto pelo qual a agência milita é o bem-estar da sociedade brasileira e da grandeza dos povos. Apesar de civil, a pesquisa espacial foi colocada como elemento fundamental na Estratégia Nacional de Defesa, lançada no fim de 2008. Para os envolvidos no assunto, o plano é uma esperança de maiores investimentos. Para se manter uma coerência de administração pública, nós teríamos que manter os investimentos na área espacial, manter a capacitação dos centros que estão ligados a esse desenvolvimento. É prioritário e é importante. Se existe já isso muito bem claro para a sociedade brasileira, o direcionar recursos financeiros passa a ser uma obrigação. Muitos acreditam que deveria haver uma reorganização administrativa do Programa Espacial Brasileiro, para se criar um órgão mais centralizador, como a NASA americana. O ponto de partida era ter uma coordenação. Como seria? A NASA, por exemplo. Ter coordenação e autonomia. Isso é considerado estratégia e segurança nacional, como é considerado em toda parte do mundo. O Programa Espacial Brasileiro não pode depender dos humores administrativos. A situação dos quilombolas nas áreas destinadas ao lançamento de foguetes é mais uma questão social do que de tradição e história. E parece fácil de resolver se houver um esforço integrado. Você, de um lado, você tem um forte foco de tecnologia, né, de recursos sendo investidos, e logo ali na sua cerca você tem pessoas necessitadas, passando fome, com diversas necessidades, né? Então você tem aí uma dicotomia muito grande. Tá? Acredito que esse quadro vai ser modificado daqui para frente. O centro de lançamento está há quase 30 anos, não tem uma faculdade no campo, e se eles quisessem, eles já poderiam ter quadros de pessoas profissionais de dentro do próprio centro de lançamento, profissionais daqui de Alcântara. E não se tem, eles não quiseram nunca investir nessa parte de formação daqui de Alcântara. O que é de comum acordo é que o Brasil não pode abrir mão de seu programa espacial. Hoje nós temos os nossos computadores, dominamos a previsão do tempo do ponto de vista numérico e prático, nós desenvolvemos os modelos numéricos
mas dependemos, no final das contas, da informação de satélite que vem de satélites estrangeiros. Então, é uma parte de toda essa tecnologia que o país acaba não dominando. E nós temos uma história não muito agradável no passado. Por exemplo, durante a Guerra das Malvinas, a informação de satélite foi cortada para a América do Sul. Não sei se isso pode voltar a acontecer, tomara que nunca aconteça novamente, mas se aconteceu no passado, é possível que possa ocorrer no futuro. Então, é uma situação desagradável que poderia ser salvada se nós tivéssemos a própria tecnologia. Para todos os especialistas, já temos no programa espacial muitas coisas boas que devem ser valorizadas e ampliadas. E existem planos que ainda dependem da resolução dos problemas, mas já agitam o mercado. Nessa década, a gente quer lançar 10 satélites, vamos dizer assim, um satélite por ano em média até 2020. A China lança 8 satélites por ano. Então, a gente considera que o Brasil lançar um satélite por ano é uma meta bastante razoável do ponto de vista do programa espacial brasileiro. Isso dá uma carga de trabalho razoável para a nossa indústria, de tal forma que mantenha no Brasil uma indústria qualificada com empregos e com capacidade de utilizar a tecnologia que ela aprende no programa para outros segmentos da sociedade. Indústria composta por pequenas empresas como a Vector, que fabrica mísseis e equipamentos para aviões, foguetes e satélites. Apesar do mercado extremamente especializado, a empresa está se expandindo e neste ano deve chegar a 300 funcionários. Do ponto de vista de gerenciamento de projeto, a continuidade orçamentária é o que seria extremamente importante para nós podermos atender a essa demanda. A escala não é tão grande como o mercado. Se nós tivermos demanda do nosso país, de uma maneira contínua, atendendo os programas, dando retorno à sociedade, através de imagens de satélite, através de equipamentos modernos, isso é o que é mais importante. Quem quiser investir no setor e entrar para o Programa Espacial Brasileiro, certamente terá apoio das autoridades. A necessidade de nós encontrarmos uma forma de se criar uma indústria, um consórcio de indústria no país, né, onde essas indústrias que já participam do programa espacial possam, reunidas, receber encomendas do setor espacial e atender prontamente essas encomendas com contratos, como se faz outros contratos com a indústria do país em outros setores. Uma outra lacuna absolutamente inaceitável é a ausência da terceira maior empresa aeronáutica do mundo, a Embraer, no negócio da atividade espacial brasileira. Até porque, ao ser, ela foi imperiosamente subsidiada por instituições como a minha instituição de origem, que foi a FINEP, e todo o governo brasileiro. Apesar das muitas dificuldades e turbulências, os engenheiros, os empresários, as autoridades e os militares envolvidos no Programa Espacial Brasileiro ainda demonstram empolgação, esperança, até uma paixão, que mostram que conquistar o espaço não é só oportunidade ou necessidade. É um sonho de quase 50 anos da era do Sputnik, que continua vivo e desafiador. Nós não temos mais a lógica de desenvolver programas estratégicos, porque isso já passou. Isso é dos anos 50, dos anos 60, dos anos 70. É a lógica de fazer programas que iam ter algum valor no futuro. O Brasil não é mais o país do futuro, é o país do presente. 2, 1.